Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz, de Buriti dos Lopes, e estou aqui para realizarmos a reunião pública, que é um momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós iniciaremos pela leitura da mensagem. A mensagem se chama Quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Então essa mensagem é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E agora iremos realizar a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos buscar a paz, a harmonia, a serenidade em nossos corações. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Vamos agradecer a espiritualidade benfeitora que sempre está conosco. Que nós possamos ter sempre fé, alegria em nossos corações, esperança, que possamos ter coragem, resistência para vencer todas as dificuldades que surgirem em nossas vidas, sempre lembrando que o Divino Mestre Jesus está conosco em todas as situações. Que possamos buscar essa pureza de espírito, para que tenhamos bons pensamentos, bons sentimentos e possamos cultivar sempre o amor em nossos corações, assim como a caridade. Que Maria de Nazaré esteja conosco, nos orientando em todas as nossas atividades,
em todos os desafios do caminho. Que Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu já havia falado, nós iremos explorar aqui o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, vou iniciar com a mensagem, que está em Mateus. E a mensagem inicia: deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então, nessa mensagem, Jesus fala das crianças, dos pequeninos, associando-os à pureza de coração. E a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, quem tem pureza no coração, tem o coração livre, de sentimentos como o egoísmo, o orgulho. Então, é por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade, que nós percebemos, claramente no período da infância, essa ingenuidade, essa ausência de maldade e que demonstra, na verdade, uma brandura, uma calma e, consequentemente, uma pureza. E o Evangelho nos diz que essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que ainda não conseguiu se livrar nas existências anteriores. E o modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. Então, essa comparação que Jesus fez, das crianças com a pureza, o Evangelho quer nos dizer aqui que se nós considerarmos que o espírito, que reencarna ali, ele é muito antigo, ele provavelmente não teria essa pureza, porque ele já é um espírito velho, que já passou por várias existências e que tem várias imperfeições também. Mas o Evangelho também ressalta que nós temos que considerar o que Jesus disse, observando o ponto de vista da vida presente, Porque quando a criança nasce, ela ainda não demonstra nenhuma tendência perversa, Então ela oferece realmente essa imagem de inocência, de candura, Então Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem.
Então, do ponto de vista da vida presente, a criança realmente apresenta essa certa pureza, né? Devido na infância ter o coração ingênuo, inocente, livre de maldades, de sentimentos ruins. E Jesus faz também, né, uma observação importante, que o reino de Deus é para aqueles que também se assemelharem às crianças, né? Então, nós vemos no nosso dia a dia, né, pessoas adultas que têm um comportamento parecido com o de uma criança, né? Que já tem uma bondade, que tem uma certa ingenuidade, que não tem tendências ruins. Então, esse espírito, ele já é mais evoluído, ele já está se livrando de muitas imperfeições. E Jesus faz essa comparação para que nós sejamos como criança, né? Que nós tenhamos esse coração puro, essa mente e esse pensamento, na verdade, livre de coisas ruins, de atitudes ruins. Já o espírito da criança, ele já viveu outras encarnações, como já falamos, e aí o Evangelho traz a pergunta: por que que o espírito não se mostra desde o nascimento como realmente é? Então, nos responde que nas obras de Deus tudo é sábio, e a criança, ela tem necessidade de cuidados delicados. Ela precisa daquela ternura materna, e quanto mais ela se apresenta frágil e ingênua, mais ela recebe esse carinho da mãe, né? E para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim, que é para cativar a sua solicitude, né? Para que a mãe tenha maiores cuidados, porque ela não teria essa mesma abnegação, não teria todos esses sentimentos para com a criança se ela visse ali desde cedo ideias de um adulto, né? E também se ela conhecesse o passado dessa criança. Então, por isso que o espírito, quando a criança nasce, ele não se mostra já como ele é, não mostra imediatamente as suas imperfeições. E o Evangelho também nos esclarece que quando o espírito vai reencarnar, quando está aproximando do reencarne, ele começa a perturbar-se e ele perde um pouco a consciência de si mesmo. E durante essa perda de consciência, ele fica como se fosse numa espécie de sono, e todas as suas atividades ficam em estado latente, né? Então aí tem o esquecimento. E esse esquecimento, ele é muito importante, porque é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida. Então, quando nós nascemos, nós não lembramos do que nós fizemos nas vidas anteriores. E isso é muito importante para todos nós, porque se nós soubéssemos, né, o que fizemos nas vidas passadas, poderíamos ter grandes preocupações, né? Isso poderia nos prejudicar na nova existência terrestre. Só que o passado, ele influencia sim sobre a nossa vida, né? Nós guardamos as experiências, né? As intuições,
Só que vai demorar um período para ele começar a se manifestar realmente. E essas experiências, elas também são fundamentais para o espírito, porque ele renasce melhor e mais forte, moral e intelectualmente. Então nós evoluímos a cada nova reencarnação, o espírito ele vem mais evoluído. Ele esquece, né, o que aconteceu nas vidas anteriores, mas não esquece tudo, digamos assim. Aí acontece as influências que estão dentro dele, né? As intuições que são das experiências adquiridas. E a partir do nascimento, essas intuições que nós falamos, que fazem parte, né, do espírito, elas vão se desenvolvendo, vão se mostrando pouco a pouco, né? À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, né, que é nos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Então, durante esse tempo em que seus instintos estão adormecidos, ele é mais dócil e é mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza. E isso torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Então é de grande importância, aí, né, como foi falado, esse período da infância. É a fase realmente da educação, que os pais podem moldar esse espírito com boas atitudes, né? Mostrando através dos exemplos, né, do que faz em casa. Então, por isso que se fala muito sobre essa importância da educação na infância, da orientação que os pais devem realizar, porque é o momento em que as atitudes, né, as intuições, tudo que a criança, tudo que aquele espírito já viveu, estão ainda paradas, digamos assim, adormecidas. E aí é o momento de formar, né, um indivíduo aí moralmente, né, de forma mais satisfatória. Então, o espírito, ele se reveste com o manto da inocência realmente por um tempo, que é essa fase da infância. E Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da alma já ser existente, já ter passado por várias reencarnações. E nós vamos falar também, né, nosso assunto, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós vamos falar também do pecado por pensamento e adultério. Então tem uma mensagem aqui, né, que diz: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Está em Mateus. A palavra adultério, ela é vista aqui como uma forma assim bem ampla, né? Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar o mal, o pecado, os maus pensamentos, como, por exemplo, nessa passagem em que ele diz: porquanto se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos.
Então, a verdadeira pureza não está só nos atos, mas está também no pensamento, porque aquele que possui o coração puro não pensa no mal. E foi o que Jesus quis dizer aqui, né? Então Jesus, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E traz também, né, vem aqui no Evangelho um questionamento importante. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Então, a pessoa teve um pensamento ruim, mas ela não chegou a realizar, né, esse pensamento. Ela não teve atitude relacionada a esse pensamento ruim, mas ela terá consequência desse pensamento, que foi um mau pensamento. Então, o Evangelho é bem claro que diz, é preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma avança na vida espiritual, ela vai se esclarecendo e vai se libertando das suas imperfeições, né? Claro que de acordo com a boa vontade do Espírito, já que ele tem o seu livre-arbítrio. E todo mau pensamento é uma consequência ainda da imperfeição do Espírito, porque aquele Espírito que já é perfeito, ele não vai ter pensamentos maus, né? Então, todo mau pensamento refere-se ainda à imperfeição que o homem tem. E essas consequências do mau pensamento tem muito a ver aí com o que o homem vai fazer com esse mau pensamento, né, que ele teve. Então, a questão desse mau pensamento, ele pode ser um motivo de progresso para essa alma. É como se ele tivesse, cada vez que ele repele, que ele afasta um mau pensamento, ele vai evoluindo. É como se fosse uma mancha que ele vai fazendo desaparecer, vai limpando, né? Então, se ele resistir à tentação, né, de satisfazer esse mau pensamento, ele estará evoluindo. E depois de resistir, de lutar com boa vontade, de eliminar, né, até esses pensamentos ruins, ele vai se sentir mais forte e mais feliz, né, com a sua vitória. E existe aqui os três caminhos, né? A pessoa que não concebe um mau pensamento, ela já progrediu bastante. Aquela que tem um pensamento ruim, mas afasta, ela está em fase de progresso, né? Ela está buscando se melhorar dia após dia. E aquele que tem o pensamento ruim e realmente realiza esse pensamento ruim, ele ainda está sob toda a força do mal. Então, aquele que não tem, aliás, pensamentos ruins, o trabalho já está feito. Aquele que está afastando os pensamentos ruins, ele está trabalhando, né, ativamente no seu progresso. E aquele que tem pensamentos ruins e não afasta, pelo contrário, ele cede a esses pensamentos, o trabalho dele ainda está todo por fazer. Então Deus é muito justo
e ele considera todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Então, nós estamos observando aí a questão da importância, do cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Como nós somos ainda muito imperfeitos, nós temos diariamente esses pensamentos ruins. Agora, cabe a nós afastá-los, ter uma vontade realmente firme, buscar sempre Deus, Jesus, nesses momentos de dificuldade, realizar uma prece e realmente não ceder a esses pensamentos ruins. Nós temos que buscar afastá-los com bastante energia, que nós iremos conseguir sim. E o Evangelho também nos diz, que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Então, aquela religião que faz, em que seus adeptos fazem coisas ruins, ela ainda é, digamos, falsa, Ela não impede que se cometam homicídios, adultérios, que se faça mal ao próximo. E não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Não é somente falar, querer dizer coisas boas, atitudes que façam bem ao próximo, mas é realmente fazer, praticá-las, agir na bondade, na caridade, no amor ao próximo. E na passagem das instruções dos Espíritos, que diz: deixai vir a mim os pequeninos, o Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das crianças adultas, digamos assim, que têm uma infância ainda intelectual, os fracos, os escravos. Então, Jesus disse isso não se referindo, deixar vir a mim os pequeninos, não se referindo somente às crianças, mas muitos, que são ainda frágeis, que são os sofredores, os aflitos, todos irão encontrar o amparo que necessitam no Mestre Jesus. E nós iremos finalizar, com essa mensagem aqui de um Espírito protetor, na instrução dos Espíritos, em que ele diz: se tiverdes amor, tereis tudo que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa manchar sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa saciar-se da verdadeira vida
no seio do Senhor. Então a chave de tudo é o amor, né? Porque quem tem amor tem o coração puro, não deixa a maldade manchar a sua pureza. E o amor, ele deve se manifestar em todos os momentos, todas as situações, todas as atividades, né, que desempenharmos no nosso dia a dia. Então, quem tem amor não se deixa levar por pensamentos maus, não realiza atitudes ruins, busca manter sempre o coração puro, assim como as ações, né? E esse foi os nossos esclarecimentos, né, sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora iremos realizar a nossa prece final. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que recebemos em nossos corações, que podemos ouvir e aprender, né, sobre a importância da pureza em nossas vidas. Vamos agradecer também a espiritualidade benfeitora que está sempre nos guiando e que nós possamos realmente buscar a pureza em nossos corações, que possamos ter bons pensamentos e possamos repelir, afastar qualquer pensamento ruim, que tenhamos boa vontade para lutar com energia, sempre lutar pelo bem, pela caridade, pelo amor para com todos que nos rodeiam. Que Maria de Nazaré, nossa mentora, esteja nos auxiliando para que possamos cultivar essa pureza dentro de cada um de nós. Que Jesus, nosso guia e modelo, nos ampare em todas as dificuldades, nos alivie nos momentos de conflitos, nos tormentos, e que nos auxilie sempre a ter a verdadeira pureza em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum.
casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.